amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Neste terceiro domingo do tempo comum, ouvimos um texto de Mateus. Jesus deixou Nazaré e foi viver junto ao mar, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que havia dito pelo profeta. Galileia das nações, o povo imerso nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam na terra e na sombra da morte, uma luz se levantou. Mateus, sabendo que Jesus havia deixado Nazaré e se instalado num vilarejo da Galileia, ficou, num primeiro momento, incomodado com isto. Por que não ir diretamente a Jerusalém? Por que não se manifestar diretamente na capital? Por que não dialogar diretamente com as autoridades religiosas, mostrando sua superioridade, mostrando a sua inteligência mais aguçada? Por que a escolha da Galileia, onde os judeus eram talvez minorias e viviam em pequenas aldeias, sem se misturarem com pagãos que lá existiam também? Por que isto? Mateus foi correndo buscar em Isaías a resposta. Terra de Zabulon, terra de Neftali, não és a menor dentre os povoados da Galileia. Mateus percebeu que esta escolha de Jesus de iniciar o Evangelho num local pouco afamado e com pequenas aldeias judaicas era da vontade de Deus. Era da vontade do Pai. E Jesus seguia obedientemente a vontade do Pai. O Evangelho foi quase que todo pregado nessa região. Jesus se fez conhecido a partir de sua pregação aos pobres, aos indigentes, aqueles que viviam como ele na Baixa Galileia. Certo, em Jerusalém se consumou a paixão, morte e ressurreição e o dom do Espírito, mas antes o Evangelho foi pregado na Galileia. E os primeiros admiradores de Jesus eram todos galileus. E é bom que se saiba, de Jesus nada chegou até nós diretamente, nenhuma palavra. Tudo o que sabemos de Jesus chegou a nós passando por outros, ou tendo passado por outros antes de nós. Foram eles que primeiro receberam a palavra, foram eles que se admiraram, foram eles que se maravilharam, foram eles que se deixaram transformar pela palavra e, não podendo conter-se, a transmitiram a terceiros que, passando pela mesma experiência, a transmitiram a outros também. Até que a mesma palavra, agora escrita sobretudo nos evangelhos sinóticos, chega até nós. Foi assim que a pregação de Jesus ainda hoje é verdadeira. As escolhas de Jesus são as escolhas de Deus, e Deus tem escolhas diferentes da nossa. Deus não quis que Jesus fosse discutir com os doutores da lei. Deus quis que o Evangelho fosse anunciado aos pequeninos, aos que nada contavam diante dos olhos dos homens. E desta feita continua também a Igreja o seu trabalho no prolongamento histórico de Jesus. Quem é que mais nos ajuda? Quem é que mais está perto de nós? Quem é que nos dá uma mão? Quem é que nos auxilia
nos serviços humildes. São as pessoas humildes, são as pessoas que têm pouco, são pessoas, porém, generosas e que sabem dar gratuitamente. Deus ama aquele que dá com alegria.